Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Bem, hoje estou vindo aqui para dar uma boa notícia a todas as associações aí de paciente que compõem a Febraharas, que ajudaram muito, mas muito mesmo, nessa tarefa que a gente enfrentou hoje. Bem, a boa notícia é, gente, que a mobilização deu certo, funcionou, foi super bom a nossa atuação. O impacto do nosso manifesto foi muito positivo, foi tão positivo que ele gerou aquilo que a gente tanto almejava, né? Ele simplesmente conseguiu fazer a alteração de algumas coisas que estavam indo para votação e que eram coisas que ia restringir muito a vida dos pacientes. Bem, então eu quero compartilhar agora com vocês essa notícia. Então, nos últimos dias, como vocês viram, nós fizemos live, mobilizamos diversas entidades, além de assinar o manifesto da Febraharas, também encaminharam para o CNJ e para deputados o que estava acontecendo, e tudo isso chegou, né? Tinha um QR Code no evento com a manifestação de todas essas entidades, todo mundo que mandou e-mail foi ouvido, e essas manifestações chegou às mãos de todos os juízes, podiam acessar, gente. Tinha um QR Code, o juiz lia, ele tinha acesso integral ao que foi encaminhado. Bem, a nossa preocupação, como todo mundo que acompanhou a live, e quem não acompanhou, a gente vai mandar mais informações, a nossa preocupação era muito clara. Era porque a preocupação do judiciário em reduzir a judicialização da saúde era tão grande e que isso estava se transformando numa possível consequência de redução de direitos dos pacientes. Enfim, a gente sabe, ninguém quer a judicialização, a gente sabe que a judicialização é consequência de falta de políticas públicas adequadas, de falta de acesso dos pacientes a tratamentos, enfim. E aí a gente começou a se mobilizar. E essa mobilização deu um bom resultado, vamos lá. Alguns dos enunciados que mais preocupavam foram excluídos da discussão. Não sei se vocês lembram, naquele texto naquele manifesto, né, nós colocamos alguns enunciados importantes lá. Até tô com ele aqui, ó, para lembrar vocês o que foi que a gente escreveu e o que a gente colocou, tá? Um dos enunciados que era muito importante, vamos aqui, que era a questão da redução da judicialização só pela própria redução, né? Então, nós fizemos essa discussão, ganhamos esse debate, as pessoas entenderam qual que era o nosso propósito. Das principais preocupações que nós tínhamos era com a súmula 18, 19 e a 20. Súmula não, gente, é um enunciado, tá? Lembrando, um enunciado que serve de orientação para os juízes do país inteiro a votarem, a seguir, quando eles foram decidir ações sobre medicamentos, como eles podem estar acompanhando, e esses enunciados servem como uma diretriz, né? E aí, esse enunciado 18 e 19 e 20 falava muito da questão do custo-efetividade, do papel da Conitec em todo esse processo, e trazia a Conitec como órgão, como se a Conitec fosse uma agência reguladora da saúde, e não um órgão de assessoramento, um órgão técnico do Ministério da Saúde. E a gente conseguiu, de certa forma, apresentar isso para os magistrados e falar que aquela forma, a concepção, como estava sendo vista a Conitec, ela dava um desequilíbrio nas ações, um desequilíbrio na discussão entre o paciente, que é o paciente, é o hipossuficiente nessa relação, né? Ou seja, é a parte mais fraca nessa relação, perante ao Ministério da Saúde, e que muitas vezes a gente não conseguia ser ouvido, a gente não conseguiria colocar quais eram os nossos posicionamentos, as nossas necessidades, e que a Conitec poderia estar sendo revestida de mais de um interesse executivo, ou seja, do governo, do que de fato o interesse da população, porque conforme a gente conversou na live, o que acontece? Não dá para falar de custo-efetividade somente apegado à questão do valor que é gasto hoje com a saúde, o impacto que isso dá na saúde, porque o nosso orçamento da saúde só vem reduzindo. Esse orçamento, ele não aumenta. E aí, gente, tem um grande problema, porque sempre o dinheiro vai ser curto, sempre o cobertor vai ser curto, né? Então, o que acontecia? Tinha
esses 3 enunciados. O 18 foi totalmente excluído, né? Conseguimos excluir. O 19 manteve, mas ele manteve com uma palavra porque antes, né, do pedido nosso, ele parecia tudo assim, tudo que fosse decidido na Conitec, o judiciário iria seguir. Então, se a Conitec falasse não incorporado, não evidência, não custo-efetividade, de pronto o judiciário ia acatar, sem questionar a legalidade dessa ação da Conitec, como que a Conitec chegou àquela decisão, ou seja, a gente não poderia discutir como que chegou-se até aquela decisão, né? A gente já teria que estar discutindo a decisão em si. E a gente sabe que hoje a decisão da Conitec tem sido praticamente, absolutamente tudo desfavorável nas suas discussões, sobre o argumento de custo-efetividade. E aí, uma coisa que a gente precisa depois discutir um pouquinho com todo mundo, tem a questão do preço quali, do índice quali que não é bem aplicado, ele não é atualizado, enfim, tem várias discussões que ela não vem acompanhando a crescente discussão sobre as novas tecnologias, né? E que precisa. Então, manteve-se o 19, excluiu totalmente o 18, manteve o item 19, ainda deixando a possibilidade que a gente possa sim discutir as decisões da Conitec, ou seja, não afastou da gente a legitimidade de discutir se o que a Conitec está decidido é legítimo ou não, se é legal ou não, tá? Gente, estou falando de forma bem simples mesmo, mas depois a gente vai se aprofundar um pouquinho para vocês conhecerem mais a fundo o que são essas decisões. Então, tudo que se refere à Conitec praticamente foi excluído da votação. A votação acontece amanhã, mas ela foi tirada de pauta de votação, mantendo apenas um item sobre Conitec, mas deixando aberto para que a gente possa sim fazer essa discussão na justiça, independente se não tiver incorporado. Então, excepcionalmente, dependendo como tiver essa discussão, a gente pode sim encaminhar para a justiça, abre-se essa porta para a gente, o que foi uma vitória. Dos 5 pontos que nós estávamos brigando fortemente, praticamente todos nós conseguimos matar todos, deixando somente um aí que ficou com essa excepcionalidade, mas também o texto foi alterado, tá ok pra gente, tá? Então, vamos ver aqui, ficou um enunciado, tinha um enunciado também, que é o enunciado 12, que ele falava sobre a mora estatal, que ela não pode ser transferida para o paciente. Como não, né, gente? O paciente atrasa medicamento, muitos vêm a óbito, por conta da falta de ação do Ministério da Saúde, muitos deles com decisões favoráveis, e aí você não poderia pedir dano moral, você não poderia recorrer a uma indenização, você não poderia fazer nenhum tipo dessa discussão. Isso também foi excluído, tá? Então, permanece com aquele item lá, todo mundo vai lá no nosso manifesto lá, e olha lá, aquele enunciado 12, a mora estatal não pode ser transferida ao paciente, foi excluído, tá? Então, mais um item aí que nós conseguimos. A questão do enunciado 10, que era sobre as filas de regulação, também foi excluído, gente, porque a questão das filas, a discussão é que o próprio judiciário estaria criando mais filas, dando mais lentidão, ou seja, quando entrava com a liminar, para uma cirurgia, para alguma coisa, era dado prioridade a essa liminar e as filas permaneciam. Eles queriam acabar com isso. E aí nós estamos dizendo o seguinte, bem, o problema não é as liminares. O problema é que não se tem política para acabar com as filas ou para reduzir as filas, né? Então também foi tirado de pauta e melhor do que isso, foi colocado a necessidade de criar um grupo de trabalho dentro do CNJ para discutir a problemática das filas hoje na saúde, tá? Então isso foi um avanço. Porque, veja, gente, nós estamos falando de um avanço porque todos os juízes estavam presentes. E é muito bom quando os juízes do Brasil inteiro estão participando de uma atividade como essa, porque lá você tem a oportunidade de discutir o que realmente acontece na ponta, aquilo que ninguém vê, né? Quem está na cadeira, quem está lá na decisão, só fica sabendo por notícia, por textos, pela petição do advogado, tal. Não. Os juízes ficaram sabendo ali
puderam compartilhar diretamente com a gente qual que é a realidade do paciente hoje, nessas esperas por filas, por tratamentos. Isso foi bem interessante mesmo, tá? E a saúde suplementar, a gente ainda tem barreiras para enfrentar, tá? Porque na saúde suplementar, eu vejo o movimento dos planos de saúde, eles são muito fortes, eles estão muito mais mobilizados, e a sociedade civil precisa se mobilizar um pouco mais para a gente compreender, se aprofundar na discussão de como está a situação da saúde suplementar no Brasil. Porque tudo que se tem a entender hoje é que realmente a judicialização traz um imenso prejuízo para a saúde suplementar, e a gente sabe que não é bem assim. A gente sabe que ainda tem muito para se discutir. Então, nessa pauta, nós precisamos avançar. Nós ainda não avançamos o suficiente, tá? Então, assim, resumindo, foi ótimo. Todo mundo de parabéns, a gente arrasou, gente. Foi muito bom mesmo. Amanhã vai ser a votação, começa às 9 horas da manhã, mas os itens mais perigosos foram retirados, foram excluídos. Tem alguns itens que também são de extrema importância para a gente. Nós vamos estar acompanhando e mantendo vocês atualizados. Aí, logo após, quando acabar esse evento, nós convocamos uma nova live, chamamos todo mundo para essa live, para a gente poder discutir onde avançou, onde retrocedeu e o que a gente pode fazer para melhorar. Mas parabéns, gente, participação social foi tudo!